na Rua Carlos Ribeiro, no 23, cave, era numa cave. Por exemplo, tínhamos o Chagão. O Chagão cá em cima era o quarto, e o Chagão punha-se uns panos, umas coisas assim, fazia-se um género, ajudavam a ter cozinha, e havia assim uma cozinha para que aquilo, e era lá para baixo, cá em cima a gente dormia, e lá para baixo é que se fazia a vida, é que fazia-se tudo. Por exemplo, a sujidade fazia-se num balde. Comprava-se, nunca se comprava, às vezes havia tábuas abandonadas para as sanitas, e a gente trazia, e era uma tábua, não era? Por exemplo, o banho era no Chagão, aquecia-se uma panela muitas vezes, outras vezes não, era com água fria, outras vezes a água era para duas pessoas. Era assim a vida, assim, era. Por exemplo, se a gente, por exemplo, vestia-se ou qualquer coisa, por exemplo, meu irmão ia lá para o Chagão, para a gente vestir ou para a gente se arranjar, também tínhamos um bocadinho de vergonha dele, não é? Do meu irmão, mas depois a vida começou, como os meus irmãos depois começaram a abandonar e tudo, fiquei então eu sozinha com a minha mãe, ia lavar as escadas, ia muitas vezes, até mesmo no alfaiate, isso já eu tinha talvez 12, 13 anos, fazia-me assim doente, porque no alfaiate ele só ao fim da semana é que me dava assim qualquer coisinha para eu estar ali a aprender ou a costurar ou a tirar alinhavos ou qualquer coisa, não era? E então eu muitas vezes fazia-me assim um pouco doente, ou dizia que era a minha mãe ou qualquer coisa, e havia uma vizinha lá na rua que dizia: "Oi, Eduarda, se tu quisesses esfregar a minha escada, dava-me então 25 tostões." Dava para esfregar a escada, outras vezes era escadas que era assim até ao terceiro andar, outras vezes até segunda, até cá embaixo à cave, era o prédio todo, e então esfregava-se. Eu ia esfregar as escadas com sabão amarelo e com escova, não era? Era. E muitas vezes elas diziam: se tu quiser lavasses uma roupinha, Eduarda, estava já dentro do tanque, porque não havia máquina de lavar roupa, não havia absolutamente nada. E eu, sim senhora, muitas vezes não ia para o alfaiate, andava aqui e acolá, ganhava mais, não era? A gente ganhava mais. Dava-me 12.500 para lavar o tanque cheio de roupa, desde 1 hora até às 7 da noite, mas dava-me jantar e dava-me lanche, e o jantar ainda trazia muitas vezes para os meus irmãos e para a minha mãe.